Nosso bom dia a todos, que Deus possa estar nos abençoando neste dia. Estamos aqui mais uma vez participando da publicação, através da internet, da pregação da Palavra do Senhor, da Igreja Cristã da Família de São Bernardo do Campo. Que Deus possa nos estar abençoando e abençoando a todos que ouvirem também a nossa transmissão. Que o Senhor possa estar conosco em tudo. Nós hoje queríamos falar sobre um assunto chamado As Três Tentações. Esse assunto ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler aqui até do versículo 1 até o versículo 11 do Evangelho de Mateus. E depois nós vamos comentar sobre isso. É um assunto importante para você saber o que acontece na tua vida cristã, porque muitas vezes nós lemos, passamos por cima de muitos assuntos e não percebemos a profundidade deles. E eles são muito importantes para nós, na nossa vida dia a dia e para a nossa vida futura, na eternidade. Então o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, ele fala da tentação de Jesus e ele cita: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão na mão para que nunca tropeces em alguma pedra. Então nós vimos aqui duas tentações já. A primeira, quando mandou ele comer, que é a tentação da carne, a concupiscência da carne. A segunda, quando manda ele olhar, que é a concupiscência dos olhos, para que ele possa ver a sua glória, a sua grandeza. Então, ele já passou por essas duas, respondendo com a palavra que não. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Então os anjos passaram a servir a Jesus após Jesus ter derrotado e mandado que Satanás se retirasse dele, fosse embora. Então essa é a primeira parte que nós vemos nas três tentações. As três tentações, elas começam realmente com a carne, a concupiscência da carne, passam pela concupiscência dos olhos e entram depois na soberba da vida, né? A concupiscência dos olhos, a cobiça por tudo que agrada aos nossos olhos, que nos encantam, né? Que nos agradam, que nos atraem. A concupiscência da carne é formada pela fome, pelos desejos carnais, pelos apetites carnais, tudo aquilo também que nos atrai. Quem não gosta de comer, quem não gosta de saborear coisas gostosas, né? Quem não gosta de participar de um almoço. Então a concupiscência da carne é grande. Por isso a Bíblia diz que devemos fazer tudo com moderação, sempre com moderação. E a soberba da vida, que é ter poder, ter domínio, né, ter controle sobre as coisas, né? Ser exaltado e paparicado por todos. Quem não gosta de ser exaltado, ser paparicado, ser agradado por todo mundo, né? Todos gostam disso, né? Essas três tentações, elas constam também no livro de 1 João 3,16. Eu vou ler aqui 1 João 3,16, porque ele fala com bastante clareza disso. 1 João, no capítulo 3, no verso 16, lá no final da Bíblia, que diz aqui: Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai,
mais do mundo. Então, essas três coisas, concupiscência da carne, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, tudo aquilo que te agrada, tudo aquilo que teus olhos atraem do mundo, que você vê no mundo e fica fascinado por ele, e a soberba da vida, ou seja, desejar a grandeza, desejar os brilhos, desejar os encantos desse mundo, tudo isso não é do Pai, mas ele é do mundo. Então aqui o João cita essas três concupiscências com clareza e termina aqui e diz assim: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As concupiscências um dia vão passar, mas a vontade de Deus não passa nunca. E quem faz a sua vontade vai permanecer para sempre. Esse é o tema que nós queremos colocar aqui para essa manhã aqui convosco. Na próxima semana nós temos a Ceia do Senhor, e é importante, né, a gente participar da ceia, tendo sempre assim entendimento das coisas de Deus, das coisas que Deus quer falar conosco e quer nos mostrar e quer que nós participemos conscientemente sempre. Então, falamos dessas três tentações e vamos elas foram aplicadas, né? As três tentações são as mesmas que foram aplicadas a Eva no Jardim do Éden. É sempre as mesmas, as tentações. Depois você vai dizer, e para nós? Vamos chegar lá. As três tentações são aplicadas para Eva no Jardim do Éden. É a mesma coisa, né? Se você ler. E elas derrubaram a Eva, elas enganaram a Eva e depois derrubaram Adão também. Se você ler lá em Gênesis 3:6, você vai ver que a Eva ficava o tempo todo lá no Éden, olhando para a árvore que estava, para ela, estava no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela gostava daquela árvore, né? E no verso 3:6, quando ela cai e levou Adão a cair com ela, ela diz aqui: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, primeira concupiscência, árvore boa para se comer. Comer é a primeira concupiscência, tá? Que foi oferecida a Jesus também. E depois ela diz, e agradável aos olhos. A segunda concupiscência, a árvore agradava aos olhos da Eva, ela ficava encantada com aquela árvore. Ela queria comer daquela árvore, porque agradava os olhos dela. Então, a segunda concupiscência, a dos olhos. E a terceira, ela diz aqui, que era árvore desejável para dar entendimento. Veja, dar entendimento para quê? Para que ela fosse igual a Deus e pudesse ter poder sobre a criação, sobre todas as coisas. Então, ela pegou e comeu daquela árvore, porque agradou os olhos, agradou a sua carne. Ela comeu daquela árvore e deu ao seu marido. E o Adão comeu também. Aí é uma coisa para a gente pensar bem, né? Ele não titubeou em comer, né? Ele logo comeu. Amém? Ele logo comeu, não pensou duas vezes para comer daquela árvore. Olhou a árvore da ciência do bem e do mal e viu que era boa para se olhar. Isso foi a Eva. Viu que a árvore era boa para se comer, ou seja, ela cobiçava os frutos proibidos da tal árvore. E esse é o problema, né? Quando a coisa é proibida, aí que te atrai, aí que você quer participar, aí que você quer comer, porque é proibido. Parece que tudo que é proibido tem um sabor melhor, né? Então ela ficava o tempo todo olhando ali diante da árvore, e Adão não estava por perto. E ela ficava ali cobiçando aquela árvore, querendo comer dela, aquele fruto proibido, que ia fazer com que ela fosse enganada. E a árvore era boa para dar entendimento porque abriria os olhos de quem as comesse. Que olhos que eles abririam, né? Se ela já enxergava, ela tinha olhos, e ela ficava o tempo todo olhando para a árvore, ela queria abrir outro tipo de olhos, que eram os olhos que fizessem com que ela, enxergando o bem e o mal, ela pudesse ter uma condição superior a todo mundo. Talvez ela quisesse dominar o Adão, pode ser que sim. Pode ser que sim, o que não é bem bastante provável nisso, porque ela deu para Adão comer também. Se ela quisesse dominar ele, ela deveria só ela comer e não dar para ele, para que ela tivesse domínio sobre ele. Mas assim que ele aparece, ela oferece para ele, dá para ele também. Ou ela era ingênua, né? Ou ela realmente não tinha essa intenção, mas a serpente usou isso contra ela, né? E era uma árvore boa para dar entendimento, então abririam os olhos de quem as comesse e seriam como Deus. E aí é o problema, querer ser superior, querer ser como Deus.
né? Quem é que queria ser como Deus no começo e que caiu do céu? O diabo, né? Ele queria ser como Deus. E oferece isso para Eva também, né? Isto é a soberba, é querer ser maior que todos. Então a Eva foi enganada e comeu o fruto. Comeu o fruto. E deu também ao seu marido Adão, que sem pestanejar, isso é importante, né? Não pensou duas vezes, comeu com ela também. Ou seja, ele acreditava no que Deus falou para ele, que ele morrendo morreria? Não. Ou ele se sentiu enganado, ele pensou, Deus me enganou, porque ela comeu e não morreu, eu vou comer também. Se sentiu enganado, desobedeceu, comeu. Mais fé no que os olhos estão vendo do que no que Deus falou para ele. Amém? Então, falhou na fé, perdeu a fé, desobedeceu e acabou comendo da árvore da vida. Então, nós vemos que Adão não foi enganado. A Eva foi, porque a Eva não tinha instrução sobre a árvore da vida o suficiente, mas Adão tinha. Então a Eva foi enganada pela serpente. Quando a serpente viu que ela não conhecia bem a palavra, que ela disse que a árvore que estava no meio do jardim não se podia comer, aquela árvore da vida se podia comer, ele percebeu que ela não era bem instruída e ele foi enganando ela e enganou. Só que o Adão, ele não enganou. O Adão, nem sequer a serpente falou com ele. Ele olhou a Eva comer, viu que ela comeu, não aconteceu nada, comeu também. Não foi enganado, ele fez conscientemente. Portanto, quem pecou foi ele, porque ele fez conscientemente, sabendo que estava errado, mesmo assim fez, de forma contrária à palavra do que Deus falava para ele. Amém? Então, Adão realmente foi o pecador. Por isso o pecado não é imputado a Eva, mas a Adão, porque foi ele quem comeu do fruto, foi ele quem realmente desobedeceu a Deus e quem trouxe o pecado ao mundo, e por causa dele todos os homens caíram e todos nós, né, estamos sujeitos agora ao pecado e à morte trazida pela desobediência de Adão. Então, viram, as três concupiscências que funcionaram e que derrubaram Adão lá no Jardim do Éden, né, no paraíso, chamado paraíso. Então, foram usadas essas três. E elas são usadas de novo? São usadas novamente, elas sempre vão ser usadas. Essas três concupiscências, as armas que o diabo usa contra você, contra nós, contra todos nós, né? E que olhos que se abriram para Eva quando ela comeu, né, do fruto do bem e do mal? Os olhos para o mal. Por quê? Assim que eles comeram do fruto do bem e do mal, assim que eles perceberam que eles estavam nus. Começou então a concupiscência pela própria nudez. Eles perceberam que estavam nus. E o que significa isso? Significa que a malícia entrou neles. Por quê? É que nem uma criança, né? A criança é pequena, ela fica sem roupa, ela fica nua, ela não se incomoda, porque ela não tem malícia, ela não tem vergonha de estar nua, para ela é natural, ela não tem nenhuma malícia. À medida que ela vai crescendo, ela já não quer mais ficar sem roupa na frente de ninguém, porque ela começa a adquirir a malícia. Então é o que aconteceu com o Adão e a Eva. Assim que eles comeram, abriram-se os olhos do mal, porque o bem eles já tinham, participaram do mal, adquiriram o mal, e aí se abriu os olhos do mal. E então eles perceberam de cara que eles estavam nus e trataram de dar um jeito nisso. Aí o Adão pegou folhas de figueira, fez aventais, né? Fez um tipo de cobertura para ele, para Eva, e se cobriram com aquilo. Colocaram então com folhas de figueira e tentaram passar por vegetais, né? É como se agora eles fossem vegetais, porque eles comeram de uma árvore que era um vegetal, a árvore do bem e do mal. Era um vegetal, eles comeram o fruto dela. E agora se cobrem com folhas de palmeira, com folhas de vegetal. E vão se esconder aonde? Né? Depois que eles se comem e se cobrem com as folhas de figueira, eles vão se esconder no meio do jardim. No meio do jardim. Ou seja, como se eles fossem plantas, como se eles fossem vegetais, estão escondidos ali, estão camuflados de Deus, né? Estão tentando se camuflar para que Deus olhe e nos veja, porque eles sabem que fizeram coisa errada e que Deus vai os punir agora, né? Por causa disso. Então, Deus vendo que eles estavam ocultos e cobertos com folhas, claro, né? Que ele já sabia que eles haviam comido do fruto. Mas ele precisa que eles digam, porque Deus é onipotente,
É onipresente, onisciente, onipotente. Onisciência é saber tudo. Onipresença é estar em todo lugar. E onipotência é poder estar e poder não estar. Então Deus, ele é onipotente. Ele pode ter a onisciência, saber tudo, pode ter a onipresença, estar em todo lugar, e pode não estar. Ele é onipotente, ele pode dizer, não quero ser onipresente, não quero ser onisciente. Então não sei onde o Adão está e não estou vendo. Amém? Deus pode todas as coisas, a onipotência é poder tudo. Então ele deixou Adão lá sem saber onde ele estava, sem o vigiar, sem o ver. E aí ele pergunta para Adão, ele vê que ele está oculto, ele pergunta onde ele está. E ele responde que viu a Deus, ficou com medo e se escondeu. E aí Deus imediatamente sabia, o mal está nele. Ele comeu do fruto proibido. E pergunta para ele, por acaso comeste do fruto que eu te disse que não era para comer? Mas já estava patente que isso tinha acontecido, né? E a primeira reação de Adão, depois de ter comido do fruto, qual foi? É interessante, né? Até ali, ele era parceiro de Deus, ele queria uma companheira, ele permitiu que Deus tirasse uma costela dele para que ele tivesse uma companheira, ele se submeteu a tudo aquilo, porque ele queria uma companheira. Agora, ele pecou. O mal está nele. Então, a primeira coisa que ele diz é, sabe aquela mulher que o Senhor me deu? Ela me enganou e eu comi. Pôs a culpa na mulher. Então, a primeira atitude do pecador é essa. Procurar alguém que é culpado pelo erro dele. Pôs a culpa na mulher. E, seguindo, pôs a culpa em Deus. Disse, eu estava muito bem sozinho no jardim. O Senhor cismou de me dar uma mulher. Olha o que ela fez para mim. Viu o erro que o Senhor cometeu? Então ele está dizendo para Deus, o Senhor errou quando o Senhor me deu. Ela me derrubou. Isso não é verdade, né? Nós vimos aqui no texto que não é verdade. A pessoa tem que assumir a culpa dele mesmo. Quando ele erra, ele tem que se ver como culpado, assumir sua culpa e não pôr a culpa em outros pelo erro que ele cometeu. Aliás, nós vemos muito isso nos dias de hoje, né? A pessoa, quando está errado, põe a culpa na mulher de tudo, até na mulher que já morreu. Ela leva a culpa de tudo, principalmente porque não pode reagir e dizer a verdade. Então acaba levando a culpa. Isso chama-se, aqui até filosoficamente tem o nome de síndrome de Adão. Ou seja, o homem que se esconde por trás da mulher e põe a culpa de tudo nela. E manda ela ir à frente e resolver as coisas. Quando ela resolve e não dá certo, ele diz, ela errou. Porque ele ficou por trás, ele não se expôs. Amém? Então não faça isso nunca. Chama-se síndrome de Adão. Ou seja, ficar escondido depois que cometeu o erro, no qual ele deixou a mulher exposta e ele cometeu o erro, aí ele põe a culpa nela pelo erro que ele cometeu. Então não devemos fazer isso, porque isso já é o primeiro sinal de que o mal está em nós, que nossos olhos foram abertos pelo mal. Então, ele não orientou, né? Adão, que não orientou a mulher em momento nenhum, porque ela não sabia, ela respondeu errado para a serpente. Quando a serpente perguntou, ela respondeu errado que a árvore do meio do jardim não era da vida, ela respondeu errado que Deus disse que não podia tocar na árvore, Deus não disse isso, então ela cometeu erros porque ela estava mal instruída. E quem era o instrutor do jardim? Era o Adão. Quem recebia a orientação de Deus? Era ele. E ele não instruiu a Eva direito. Quando ele via ela conversando o tempo todo lá com a serpente, o que ele fazia? Nada. Ele não se sabe onde ele estava. Ele se omitia. Ele não interferiu uma vez sequer. Parece que ele estava querendo que ela ficasse lá. Ele queria ver o resultado. É uma coisa para se pensar muito, né? Ele queria talvez ver o resultado e deixou para ver o que acontecia. Por isso que quando ele viu que não aconteceu nada, ele foi lá e comeu na mesma hora também. Então, esse foi o grande engano de Adão, né? Pensando abrir os olhos para ver o mal, né? Ele não guardou o jardim. O segundo, ele era o guarda do jardim. Ele tinha a função de guarda do jardim e de lavrar o jardim, né? Guardar o jardim ele não guardou, porque a serpente entrou no jardim e ficou lá o tempo todo. Ele não impediu dela entrar e também não vigiou quando ela estava lá dentro. Então, que guarda é esse que não guarda? Que instrutor é esse que não instrui? E depois põe a culpa nos outros pelo que ele não fez, pelas omissões dele. Então, se você for omisso, você tem que assumir que você é omisso. E o que aconteceu de errado na tua casa, com a tua família, com todos, não é por culpa da tua mulher, é também tua.
Quantas vezes em casa não acontece isso, né? Os erros a gente põe na mulher, porque ela está em casa o tempo todo e nós não. Mas nós estamos fora, nós estamos nos omitindo e deixando para ela. Então nós temos que assumir a culpa juntos. Amém? Esse é um dos grandes erros que nós não devemos cometer na síndrome de Adão. Devemos fugir disso, né? Então são essas 3 tentações que derrubaram Eva e Adão no jardim, que fizeram com que Adão pecasse e o pecado entrasse no mundo e com o pecado a morte. Agora, essas 3 mesmas tentações, elas continuaram valendo? Continuaram. E foram aplicadas depois para quem? Para todos os que estavam. Está todo mundo caído em pecado, então está todo mundo debaixo dessas 3 tentações. Aí nasce alguém que não tem pecado. Nasce uma pessoa que não tem pecado. Jesus Cristo. Esse nasce sem pecado porque foi gerado pelo Espírito Santo. Esse vai se batizar no deserto, recebe o Espírito Santo e vai, primeira coisa que ele faz, depois de ser batizado no deserto e ser tentado, né? É ser tentado pelo diabo. E isso é uma coisa que muita gente não compreende, né? Muita gente não entende, inclusive cristãos, viu? Uma vez eu escrevi no meu blog sobre isso, recebi um monte de ofensa de cristãos, porque eles não entendem mesmo. Ou seja, eles não entendem que Jesus, do 0 até os 30 anos, não fazia nada de espiritual, porque ele não tinha o Espírito Santo. Ele era filho de Deus, ele era gerado pelo Espírito Santo, mas ele tinha livre-arbítrio. E aos 30 anos, quando ele cumprisse a lei, e a lei dizia que ele só era maior de idade aos 30 anos, ele tinha que decidir a vida dele. E ele decidiu, vou servir a Deus. Foi por conta dele, sem perguntar para ninguém, até o deserto para se batizar, ser batizado por João. Nem João queria batizá-lo, mas ele insistiu, João, você tem que me batizar. Temos que cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus não fez nenhum sinal, nem nada antes dos 30 anos, porque esses sinais, o poder de Deus nele não era dele, era do Espírito Santo de Deus que teria que estar nele. Enquanto ele não tivesse o Espírito Santo, ele não podia fazer milagres, fazer coisas o poder de Deus viria através do Espírito Santo. E o Espírito Santo só veio para ele no batismo. Um monte de gente reclamou, falou. Olha, o negócio é absurdo. Na Bíblia não tem um sinal, um milagre, nada. A única coisa que diz é que ele estudava, aprendia e tinha uma sabedoria muito grande, a ponto de, com 12 anos, testar os sábios, né, da sinagoga para saber que ponto ele tinha aprendido. E deixou todos surpresos. Mas ele realmente só podia fazer coisas fantásticas depois que tivesse o Espírito Santo, porque aí Deus estaria nele. E outra, ele podia não aceitar ser filho de Deus se ele quisesse. Ele tinha livre-arbítrio. Mas no batismo ele diz, eu vim aqui para me tornar filho de Deus. Eu vim matar minha velha criatura, o Adão, que eu recebi a parte adâmica da minha mãe, que ela é mulher, filha de Adão, e ela me deu a parte adâmica. E agora eu quero rejeitar essa parte adâmica e entregar a minha vida para Deus, morrer como Adão e nascer de novo filho de Deus. E assim que ele entra na água e é batizado, o que acontece? O céu se abre, vem o Espírito Santo dos céus sobre Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo que não sai mais dele, e uma voz do céu diz, este é o meu filho amado, ele veio, se ofereceu para mim como filho, e eu aceito e me alegro nele, é meu filho. A partir de agora ele é meu filho, e a partir de agora ele vai fazer a minha vontade. E o Espírito Santo imediatamente leva Jesus para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo tentador, por Satanás. Amém? E ele vai para o deserto guiado pelo Espírito Santo. Todos, né, nós que somos batizados, passamos a ser ressurretos, recebemos em nós o Espírito Santo, e a palavra diz, né, o Romanos 8 diz que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então nós passamos a ser guiados pelo Espírito, e Jesus é guiado pelo Espírito até o deserto, fica 40 dias sem comer. Depois que ele fica 40 dias sem comer, nós vamos ver aqui, ele vai ser tentado, e nós vamos olhar um pouco aqui isso para ver, né, aqui Mateus 4, para ver essa tentação de Jesus, né? É uma passagem muito importante, e você vai ver que as mesmas tentações de Adão e Eva, né? Exatamente igual, né? A tentação de Jesus no deserto. Diz, capítulo 4, verso 1,
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele foi conduzido pelo Espírito, agora não manda mais nele. Quem manda nele agora é o Espírito. Antes era ele decidia as coisas. Agora ele é conduzido pelo Espírito porque se tornou filho de Deus e porque quer fazer a vontade do Pai. Isso acontece conosco também. Depois do batismo, queremos fazer a vontade do Pai. Amém? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, natural, estava com uma tremenda fome, uma grande fome. Então o diabo veio até ele e falou: vou tentá-lo no quê? Na primeira concupiscência, concupiscência da carne. Então disse, e chegando-se o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele estava com muita fome. Maravilha, era só ele ordenar que as pedras virariam pães. Ele poderia comer aqueles pães. Só que tinha um problema, ele estaria obedecendo o tentador. Estaria caindo na concupiscência da carne porque obedeceu o tentador. Então ele diz, mesmo estando com fome, ele diz, com a palavra de Deus, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu me alimento de Deus, não vou comer pão, não vou mandar as pedras se transformarem em pão. E derrota Satanás na primeira tentação. Essa ele não vai tentar mais. A tentação da carne já foi. Passou. Foi a que a Eva olhou, né, e queria. Era árvore boa para se comer. Jesus diz, não é bom para se comer. Essa tentação. A segunda, ele diz, e o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, lá em cima, no alto do templo, nos pontos altos do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos para que nunca tropece em pedra. Ou seja, veja a tua glória com os teus próprios olhos. Você vai ver os anjos de Deus correndo de um lado para o outro, na hora que você pular daqui de cima, para te segurar, para cumprir a palavra de Deus, te proteger, te guardar, e você vai dizer, oh, que poder eu tenho, que glória eu tenho, que grande, né? Eu sou. Ele está tentando na concupiscência dos olhos. Ele quer que Jesus se alegre com a grandeza dele. E aí Jesus responde. Então disse-lhe Jesus, com a palavra de novo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é tentar Deus, né? É forçar Deus a fazer aquilo que ele prometeu. E você sabe que tem igreja fazendo isso hoje, né? Tem, né? As igrejas dizem assim, não, Deus falou, ele tem que cumprir. Prova, força ele, encosta ele para ele. Amém? Chama-se tentar a Deus. Como é que a igreja ensina a pessoa que frequenta a tentar a Deus? Quando é um dos mandamentos, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Glória a Deus, a gente tem que aprender muito aqui com isso, com a palavra de Deus, com todas essas coisas, né? E falta, aí foi a segunda tentação, a primeira concupiscência da carne, Jesus já passou, a segunda ele acaba de ganhar também, a concupiscência dos olhos, não quero grandeza. Aí o diabo vai entrar com a última chance dele, a última tentação. Aí no verso 8 diz, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, o diabo tinha todos os reinos do mundo e a glória deles. E lá em Lucas, ele fala isso, quando ele está conversando com Jesus. Tudo isto me foi dado e eu dou a quem eu quero. E Jesus não disse que não era verdade. Então ele agora oferece a Jesus, eu te dou tudo. Eu tenho os reinos do mundo e a glória deles foram passados para mim. Quem passou para o diabo? Adão. Quando ele pecou, ele passou para Adão, porque o Salmo 115 diz que a terra foi dada aos filhos dos homens. Os filhos dos homens têm poder sobre a terra. Adão, filho do homem, passou a terra para Satanás, o comando. Tudo foi dado para ele no pecado, porque ele obedeceu ao inimigo, ficou sujeito àquele que a tudo o sujeitou. Ele ficou sujeito ao inimigo. E agora ele passa o comando para ele. Então, Jesus não reage por isso, que sabe que é verdade. Realmente, o homem, o filho do homem, passou. Só que agora Jesus também é o filho do homem e vai restituir a terra a Deus.
vai retomar a terra para Deus e não vai aceitar a oferta de Satanás. Não vai aceitar. E ele diz aqui, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Glória a Deus. Respondeu com a palavra e diz, não quero nada desse mundo. Como está lá em 1 João 3, tudo que é do mundo não é do Pai. Não quero nada desse mundo. Então rejeitou todas as coisas desse mundo. Então o diabo o deixou. Veja, quando você rejeita as coisas do mundo, você ganha autoridade sobre o inimigo. Porque você não quer a soberba da vida, desta vida. Você ganha autoridade sobre ele. Isso não quer dizer que você não pode ter bens e não pode ser rico. Não é nada disso. Você só não pode se encantar e se deixar dominar por isso. Só isso. Você pode ter o que Deus te der. Deus pode dar tudo, te tornar a pessoa mais rica do mundo, como ele fez com Jó, que era o homem mais rico da região onde ele e como fez com Abraão. Ele pode, como fez com Salomão. Perdão, ele pode. Mas a pessoa que se deixar encantar por isso, Abraão não se encantou, né? Davi não se encantou, mas Salomão se encantou. Amém? Desaparece da Escritura. Por quê? Porque se encanta pelas coisas do mundo. Então Deus pode dar tudo. Não se deixe dominar por elas. Amém? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Diz lá o Coríntios, né? Então o diabo deixou chegar os anjos e serviram. Os anjos viram uma nova autoridade. O anjo caído perdeu a autoridade. Agora tem um novo mestre, um novo autor. Alguém que tem poder sobre eles, quem eles vão servir aqui na terra. Por isso que os anjos são auxiliares aqui na tarefa de evangelização. Então nós estamos vendo aqui, Jesus passou pelas 3 concupiscências também. A da carne, né? A dos olhos e a do espírito. E aí vem a pergunta, né? E os salvos, nós, também somos tentados? Também tivemos que fazer isso? Tivemos que escolher o bem e rejeitar o mal, como fez Jesus, né? Diz Isaías 7,15 diz, né? Manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então, todos nós temos que fazer uma escolha um determinado... Perdão, estou engasgado mesmo. Um determinado momento da nossa vida, que é rejeitar o mal e escolher o bem. Você também fez isso. Você também foi submetido às 3 tentações, como foi Eva e Adão, como foi Jesus. Você também é. Às vezes você não percebe, mas você fez as 3 opções igualzinho Jesus fez. E nós queremos falar, para encerrar nosso sermão, sobre isso, que você fez as mesmas 3 opções, né? Quando que você fez essas 3 opções? Bom, eu não lembro quando foi que eu fiz, que eu fui tentado pelos olhos, pela carne e pelo soberba e disse não às 3. Quando você se batizou. Lembra quando você se batizou? Você teve que fazer essas 3 escolhas. E nós vamos mostrar para vocês. Primeiro, né? Ao aceitar se batizar, você está rejeitando as concupiscências da carne. Lá de Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler aqui. Gálatas, capítulo 5, do verso 16 a 18, né? 5, 16 a 18. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. Tudo isso está no batismo, né? Você é guiado pelo espírito, você morre no espírito, na carne, você ressuscita para fazer a obra do Espírito, para não mais cumprir as concupiscências da carne. Então você faz essa escolha no batismo. Eu não quero mais fazer a obra da carne. Eu quero fazer agora a obra do Espírito. Amém? Então a primeira concupiscência é essa, a da carne. E você, quando vai se batizar, tem que fazer essa escolha, dizer não às coisas da carne. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém?
Você está dizendo não à carne. Então, você rejeitou a primeira concupiscência. Veja que você não achou bom ficar olhando para a árvore da vida, para a árvore do bem e do mal. Você não achou que o fruto dela era bom para... Ao contrário, você quer se desfazer dele. Está pedindo para Deus, arruma um jeito de eu resistir e não comer desse fruto mais. Eu quero ser uma nova criatura. Amém? Está voltando, né? E procurando um novo caminho. E o segundo, você está trocando as concupiscências dos olhos pelas coisas eternas, né? Tá. Está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16 até, eu falei do 16 até o 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, que é o carnal, se corrompa, porque ele morre, o interior, que é o espiritual, contudo se renova de dia em dia. Ou seja, cada dia ele vai se renovando, como está lá em 1 Coríntios 3,18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, isso é a nossa vida, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, se você for alguém espiritual, se você for alguém de Deus. Não atentando nós nas coisas que se veem, não aquilo que você vê, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, pertencem ao mundo, pertencem ao tempo, passam, como disse 1 João 3, passam, não são de Deus, são do mundo. Mas, e as que se não veem, são eternas. Então você vai usar os teus olhos agora para ver aquilo que você não vê, que é eterno. Amém? Você está dizendo não às concupiscências dos olhos. Você não quer colocar os teus olhos mais em coisas ruins que te afastam, que possam te afastar das coisas invisíveis, mas você quer ter os teus olhos nas coisas de Deus, nas coisas boas, naquelas que não vêm, você não vê, mas são eternas, duram para sempre. Amém? Então você está rejeitando, e você fez isso no batismo, você rejeitou a segunda concupiscência. Você diz, não quero ver mais as coisas ruins. E você começa a lembrar, e isso é interessante, né? Quando você se batiza, depois de alguns anos, você tenta lembrar o que você fazia antes e que depois do batismo você já não faz mais. E você não percebe isso, mas você vai ver quanta coisa você deixou de fazer. Quase tudo. Por quê? Porque você aprendeu que não era bom aquilo, que não devia fazer aquilo. Então, é importante a gente saber que no batismo nós rejeitamos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. A carne não quer que você faça nada, nem que você pregue. Ele está vendo aqui o pigarro, como é que está? Isso é concupiscência da carne. Ela não quer que você pregue a palavra de Deus. Ela não quer que você fale de coisas que edifiquem e de coisas de Deus. Ela quer te atrapalhar. A carne faz isso, né? Glória a Deus, né? Nós temos que estar sempre prevenido contra essas coisas. E a terceira concupiscência, né? No batismo, você rejeita as glórias e brilhos do mundo e morre para o mundo. Ou seja, você nasce de novo da água e do Espírito para adorar e servir a Deus, né? O Romanos capítulo 6 diz aqui, Romanos capítulo 6, verso 3. Ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, concupiscência da carne, seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Amém? Mas sirvamos a Deus. Então, quando você se batiza, você está fazendo isso também, dizendo, quero usar meu corpo para servir a Deus. Não quero mais
as coisas do mundo, não quero mais servir ao mundo, participar e gozar das coisas do mundo. Você vai estar no mundo, mas você não vai estar participando, se alegrando, né? Vivendo as coisas deste mundo. Você nasceu de novo da água do Espírito, sabendo que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, mas que você vai ter um novo corpo glorioso para herdar o reino dos céus. Então você, ao nascer de novo, está rejeitando as coisas desse mundo. Tanto que Jesus orou por nós, lá em João 17, dizendo que ao Pai, Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal desse mundo. Eles vão ficar no mundo, mas eles não são do mundo. Os livra do mal do mundo. O mundo está aí, com todos os seus males, nos tentando e tentando nos seduzir. Mas nós estamos dizendo não ao mundo e às suas tentações, seus brilhos, as suas concupiscências, né, os seus encantos, né? A pessoa que ama o mundo acaba ficando nele, né? Acaba se perdendo e acaba ficando no mundo. Então veja, quando você faz o batismo, você rejeita também essa tentação. Você rejeita a soberba da vida. Ou seja, você quer estar no mundo, você quer pregar o evangelho, você quer ver muitas pessoas se converterem no mundo, e a tua alegria agora vai ser uma pessoa de sucesso no evangelho. Você vai se alegrar quando você vê quanta gente você trouxe para a fé, quanta gente você converteu, quanta vida você ajudou, quanta vida você mudou. Aí você vai dizer, puxa, valeu a pena. Eu estou fazendo a obra de Deus neste mundo. E estou juntando bens para a vida eterna. Estou juntando galardão para a vida eterna. Então, esse é o teu propósito a partir do momento do batismo. Agradar a Deus e ajuntar tesouros no céu e não mais tesouros na terra. Embora você precise das coisas da terra, né, para poder sobreviver, nós precisamos de tudo que é deste mundo para poder estar sobrevivendo aqui enquanto estamos na carne. Mas nós podemos viver espiritualmente nesse mundo, não nos deixando dominar por essas coisas. O problema não é estar no mundo, é não se deixar dominar por ele. Amém? Glória a Deus. Por isso você ganhou poder sobre o mal. Você pode ordenar como Jesus para a tua vida. Vai-te, Satanás. Amém? Aí os anjos vão vir te servir, para que você possa fazer a obra de Deus. O Espírito Santo vai estar com você, para que você possa fazer a obra de Deus. Então você venceu as 3 tentações também. E se você não sabia, agora você sabe. Você foi submetido às mesmas 3 tentações que Adão foi, só que você disse não às 3. Você disse, quando ele te ofereceu os reinos do mundo e a sua glória, você diz, vou me batizar nas águas, só a Deus adorarei e a partir de agora, só a Ele servirei. Vai-te, Satanás. Glória a Deus, amém? Você venceu a soberba da vida, você venceu a 3ª tentação e você agora é de Deus. Você renasce com Cristo para as coisas eternas. E Jesus, quando saiu da tentação para o deserto, para o Espírito, para cumprir a sua missão com o Pai, o fez nessa situação, já tendo recebido o Espírito Santo e já sendo um com o Pai, e já sendo uma pessoa que rejeitou a todas as 3 tentações e podia escolher e podia dizer, só quero servir a ti, meu Pai. Você saiu para viver agora em novidade de vida e agora ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você foi batizado no batismo, você passou a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus naquilo que você faz. E vai buscar comer de Jesus, que é a árvore da vida. E que verdadeiramente é comida, né? Eu quero ler isso aqui porque domingo nós temos a ceia. Então na ceia, você vai entender melhor agora por que você tem que comer da árvore da vida, né? Por que você tem que participar da ceia? Você come da árvore da vida, olha aqui, ó, capítulo 6 de João, capítulo 6 de João, a partir do verso 54, diz aqui, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você vai comer a carne de Jesus e vai beber o sangue dele no domingo, amém? E ele vai te ressuscitar no último dia, e o sangue dele verdadeiramente é bebida, e a carne dele verdadeiramente é comida. Ao invés de você comer da árvore do bem e do mal, você no domingo vai comer da árvore da vida, que está no meio do jardim. E onde é o jardim? É a igreja de Deus.
A igreja é o Éden hoje, é o paraíso, é o jardim, e Jesus é a árvore da vida plantada no meio dela. E você vai lá e come da árvore da vida. Amém? Cada vez que você participa da ceia, você está escolhendo comer da árvore da vida e rejeitando a árvore do bem e do mal. Aleluia! Glória a Deus por isso. É tremendo, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Aquela mesma ressurreição que a Maria e a Marta perguntaram para Jesus, né? Ah, Senhor, a ressurreição é esta, a do último dia. A primeira ressurreição, na qual todos que nós servimos a Cristo, que estamos em Cristo, vamos ressuscitar nela, né? Você vai buscar ter os olhos abertos para servir a Deus e ver o invisível por ele ser eterno. Então os teus olhos, você vai fazer como fez o Jó, né? Fiz um concerto com os meus olhos, disse o Jó, para que eu não os coloque sobre uma virgem. Ou seja, os meus olhos devem ser santos. Eu não posso colocar sobre uma virgem porque ela me atrai, porque ela me agrada, porque ela é carne, porque ela agrada os meus olhos. Eu não posso fazer isso. Eu tenho um concerto com Deus. Meus olhos são para as coisas espirituais. Amém? Você declara a mesma coisa, como Jó. Você quer ter os teus olhos nas coisas espirituais. E você quer trocar os brilhos e a glória deste mundo pela nova mente em Cristo Jesus. E com isso aqui nós vamos encerrar, né? Romanos capítulo 12. Você vai trocar os brilhos do mundo por isso que está aqui no Romanos capítulo 12. Ele diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, sacrifício vivo, porque você agora tem vida em você mesmo. Você morreu e ressuscitou o Filho de Deus, eterno. Santo, porque você é santificado pela palavra de Deus. E você busca as coisas da santidade. E você vai ser agradável a Deus, porque todo aquele que é vivo e santo é agradável a Deus, esse é o culto racional, fazer com entendimento. Eu entendo que eu sou vivo, que eu sou santo e que Deus é o meu Deus, que é Deus da vida, e esse é o meu culto racional que eu presto para Ele com a minha vida, com a minha santidade, para santificar e agradecer a vida que Deus me dá. E por isso está no verso 2. E não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma deste mundo. Não se conforme com ele, não tenha a mesma forma dele, mas transformai-vos, ou seja, muda pela renovação do vosso entendimento, mudança de mente, a metanoia, né? Falou outro dia, tanto Átila quanto Rafa falaram na metanoia, para que experimenteis qual seja a boa, são 3 coisas, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele te pede que você seja santo, vivo e agradável a Ele. E Ele te diz que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Te pede 3 e te dá 3. Amém? Glória a Deus. Deus é perfeito, Deus é justo. Então, que você tenha consciência total disso e que domingo nós possamos participar da Santa Ceia. E estamos convidando você que está em casa há tanto tempo, desde que começou a pandemia, nunca mais foi à igreja. É uma boa oportunidade para você ir. Lá está toda a segurança, viu? Vai estar higienizada, vai ter o álcool gel, vai ter tudo aquilo que é recomendado pelas outras. Sempre teve, nós sempre tivemos. Eu tive no tempo todo, eu tive participando dos cultos ao vivo, com toda a segurança, todo mundo ali, ninguém ultrapassa nada dos limites, todo mundo ali obedece às recomendações. Por isso nós não tivemos nenhum problema, graças a Deus, com nada disso. E eu convido você, aparece lá, participe domingo, vá lá para beber o sangue e para comer a carne de Jesus, que verdadeiramente é bebida e verdadeiramente é comida. Já que você rejeitou as 3 tentações, participe daquelas que Jesus te oferece. Amém? Participe das coisas que Jesus te oferece, para que você, na carne, no espírito, esteja plenamente alimentado e satisfeito. Essa é a palavra que nós tínhamos para você hoje e entregamos a ti em nome de Jesus, que ela possa falar ao teu coração, que você possa ser abençoado por ela.
Amém? E que Deus possa estar nos abençoando e revelando o que Ele quer de nós, ainda nesse tempo de pandemia, e que nós possamos estar fazendo. Amém? Que nós possamos estar efetuando a vontade de Deus nesta vida. Vamos orar para que nós possamos encerrar o nosso trabalho de hoje. Que você possa ter um dia maravilhoso, vitorioso hoje, e que Deus possa estar verdadeiramente falando com você e renovando a tua vida a cada dia. Queremos colocar também diante de Deus aqui todos os que estão com problema de Covid. Nos lembramos aqui da Regina com a família dela, né? Com o Ayrton, o Arthur e o Eric, que estavam com problemas. Lembramos da Thelma, que teve problemas aí quando tomou a vacina. E lembramos dos irmãos como a própria Regina e a Nilza, que trabalham de enfermeiras de Deus aí, cuidando dos doentes e que precisam da nossa oração, nossa proteção. Nós precisamos. Imaginem esses que estão mais expostos ainda que nós, né? Deus possa estar abençoando cada um, todos que estão com problemas de enfermidade, todos que estão com problema de Covid. Nós vamos orar e pedir que Deus nos livre dessa peste, dessa praga, e que nós possamos estar sendo abençoados em tudo o que fizermos, porque Jesus, sob suas feridas e pisaduras, levou as nossas doenças, carregou as nossas enfermidades. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora, agradecendo a Deus, entregando a Ele este domingo e esta nossa palavra de hoje. Amém. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças pela tua palavra. Damos graças, Pai, pela consciência de que as 3 tentações que derrubaram o Senhor Jesus, o homem, que Jesus rejeitou, foram passadas para nós, e o Senhor nos deu força para também rejeitarmos, imitarmos a Jesus e estarmos hoje na salvação e na vida eterna com Ele. Obrigado por isso, Pai. Obrigado. Nos dá força para nunca nos desviarmos dos teus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, como diz a tua palavra. Que nós possamos estar sempre andando sob a direção do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo e caminhando, Senhor, revestido de Cristo para a vida eterna e para a eternidade, em santidade, sabendo que sem ela ninguém verá o Senhor. Que assim seja na nossa vida, Pai. Abençoa os enfermos, Pai, aqueles que estão precisando de oração, os que estão com Covid, sejam curados em nome de Jesus, Pai. Colocamos a vida deles aqui diante de Ti e pedimos, Pai, que o Senhor não permita que nenhum deles seja levado por essa doença maligna, Pai, por essa pandemia tão nociva, Pai, colocada por ateus na terra, né, Pai? Na verdade foi isso que aconteceu, mas que o Senhor possa guardar aqueles que são da fé contra esses males, contra essas coisas malignas, mas que a tua vontade seja feita e não a nossa. Mas nós oramos pedindo, Pai, que haja cura, que haja todas as bênçãos, que haja toda a proteção e que o Senhor possa estar falando a cada dia o coração de cada um, e mesmo na dificuldade, mesmo na enfermidade, e mesmo nos momentos, Senhor Jesus, de desânimo, o Senhor estará conosco, na solidão, no isolamento, o Senhor estará conosco através do seu Santo Espírito, nos abençoando, nos guardando e nos dirigindo. Obrigado por tudo, Pai. Que Deus nos abençoe nesse dia e que domingo tenhamos uma Santa Ceia muito abençoada. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa se manifestar no nosso meio, porque nós estaremos ali anunciando que queremos que o Senhor morreu, ressuscitou e aguardando a tua volta na mesa. Ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém, amém, amém. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém.